Olá, meus amigos, vamos que vamos então. Bora lá, pessoal, vamos partir para a primeira questão. Veja bem, primeira questão tem lá um texto, né? Leia o texto 1, vou ler com vocês aqui, tá? A ética é daquelas coisas que todo mundo sabe o que são, mas que não são fáceis de explicar quando alguém pergunta. Tradicionalmente, ela é entendida como um estudo ou uma reflexão científica ou filosófica e eventualmente até teológica sobre os costumes ou sobre as ações humanas. Mas também chamamos de ética a própria vida quando conforme aos costumes considerados corretos. A ética pode ser o estudo das ações ou dos costumes e pode ser a própria realização de um tipo de comportamento. Enquanto uma reflexão científica, que tipo de ciência seria a ética? Tratando de normas de comportamentos, deveria chamar-se uma ciência normativa. Tratando de costumes, pareceria uma ciência descritiva. Ou seria uma ciência de tipo mais especulativo que tratasse, por exemplo, da questão fundamental da liberdade? Que outra ciência estuda a liberdade humana enquanto tal e em suas realizações práticas? Onde se situa o estudo que pergunta se existe a liberdade? E como ela deveria ser definida teoricamente e como deveria ser vivida praticamente? Ora, ligado ao problema da liberdade aparece sempre o problema do bem e do mal, e o problema da consciência moral e da lei, e vários outros problemas desse tipo. Didaticamente, costuma-se separar os problemas teóricos da ética em dois campos. Num, os problemas gerais e fundamentais, como liberdade, consciência, bem, valor, lei e outros. E, no segundo, os problemas específicos de aplicação concreta, como os problemas da ética profissional, da ética política, de ética sexual, de ética matrimonial, de bioética e etc. É um procedimento didático ou acadêmico, pois na vida real eles não vêm assim separados. Beleza? Vá usar LM, o que é ética, parará, tem toda a referência aqui. Bom, vamos lá à primeira questão. A questão de número 1. Ah, e um detalhe, gente, essas questões aqui são da prova de assistente legislativo, a prova de nível médio, sem qualquer especificação, porém, ainda que em outra ordem, da 1 a 15, essas questões são também as questões para os cargos de nível técnico. Como assim? Os cargos de nível médio específicos para técnicos, por exemplo, informática e segurança do trabalho, tá? Então as 15 primeiras questões vão servir para esses dois. Aí eu vou gravar na sequência mais 5 questões, porque na prova de técnico vai até a número 20, beleza? E depois eu vou gravar as 20 questões da prova de nível superior, beleza? Vamos lá. Conforme as ideias apresentadas no texto, é correto afirmar que a ética restringe-se a uma reflexão filosófica sobre a vida humana? Veja bem, gente, se a gente volta no texto, a gente encontra, né? Acha no sentido de encontrar, tá? Olha aqui, tradicionalmente, ela é entendida como um estudo ou uma reflexão científica ou filosófica e eventualmente até teológica sobre os costumes. Ou seja, a ética não é algo tão bem definido que ela possa se restringir, segundo o texto, tá? A uma reflexão filosófica sobre a vida humana. Então essa aqui não serve. Iguala-se aos costumes do conhecimento e da ação humana. Vamos procurar no texto onde a gente tem isso aí, se a gente tem isso, né? Mas também chamamos de ética a própria vida, quando conforme aos costumes considerados corretos. A ética pode ser o estudo das ações ou dos costumes, e pode ser a própria realização de um tipo de comportamento. Enquanto uma reflexão científica, que tipo de ciência seria a ética? Né? Aí vamos lá, ele vai falando, tratando de costumes, pareceria uma ciência descritiva, parará, questão da liberdade. Que outra ciência estuda? Vamos ver lá no final, didaticamente, costuma separar, não, antes aqui, ligado ao problema da liberdade, aparece sempre o problema do bem e do mal, e o problema da consciência moral e da lei, e vários outros problemas desse tipo. Didaticamente, costuma separar os problemas teóricos da ética em dois campos. Bom, vamos ver se a gente tem resposta para isso já. Iguala-se aos costumes do conhecimento e da ação humana. Olha, não dá para a gente falar que ela se iguala aos costumes do conhecimento. Não é possível essa afirmação pelo texto. Olha a letra C. Pode ser entendida como a realização de um tipo de conduta. Pode ser entendida como a realização de um tipo de conduta. Então presta atenção. Veja bem,
Deixa eu ver onde que ele fala isso aqui, porque ele fala isso muito claramente, tá? Vamos voltar, acho que está lá na primeira parte. A própria vida. A ética pode ser o estudo e pode ser... aqui. E pode ser a própria realização de um tipo de comportamento. Comportamento ou conduta aqui seriam sinônimos. Então, meus amigos, a resposta é a letra C, tá? É a letra C. E é o que o gabarito trouxe. Então, concordo com o gabarito, tranquilo. Não há que se falar em pedido de anulação nem nada parecido. Na letra D tem assim, assinala um descompasso entre os costumes e a vida prática. Não, a vida prática e os costumes não necessariamente são essa, né, vão ser a ética, né? Afirmar que a ética assinala esse descompasso, na verdade ela talvez seja o grande parâmetro, mas não assinalar um descompasso. Então, também não serve. Resposta, letra C. Número 2. Acerca dos propósitos gerais ou específicos, é correto afirmar que o texto, presta atenção, gerais ou específicos, propõe uma definição clara e operacional do conceito de ética? De jeito nenhum. Tudo que ele faz é dizer que não há muito como definir ética. A partir do próprio início lá, que ele fala que a ética é dessas coisas que, né, são difíceis de explicar. Tá? Separa os campos da reflexão sobre ética espelhando a vida real. Ele não separa os campos da reflexão espelhando a vida real. Não, ele separa os campos da reflexão de alguma maneira, mostrando vários, mas isso não necessariamente vai espelhar a vida real. Tem a parte acadêmica, filosófica, etc. Circunscreve a conduta ética ao exercício da ciência e da filosofia. Não. Ele fala também do nosso comportamento puro e simples. Então não dá para dizer que circunscreve, até porque a gente teve a resposta da 1, que era a letra C lá, que exatamente era o contrário disso aqui, né? Mostrava que isso aqui não era verdade. Argumenta que a reflexão sobre ética pode incluir o tema da liberdade. Opa, vamos voltar aqui. Ó. Parará. Enquanto uma reflexão científica, que tipo de ciência seria ética? Tratando de normas de comportamentos, deveria chamar-se uma ciência normativa. Tratando de costume, pareceria uma ciência descritiva. Ou seria uma ciência de tipo mais especulativo que tratasse, por exemplo, da questão fundamental da liberdade. Que outra ciência estuda a liberdade humana? Então ele inclui, ele argumenta sim, e aí ele vem fazendo aqueles vários questionamentos, né? Dizendo que a reflexão sobre ética pode incluir o tema da liberdade. Por isso a resposta aqui tem que ser a letra D de dado. Tudo isso aqui, ó, começa, vamos dizer assim, são argumentos para falar dessa questão da liberdade, né? Beleza? Como ela deveria ser definida teoricamente, tá? Enfim, vai falando aqui, vai emendando uma coisa na outra aqui, tá bom? Questão 3. Quanto à relação entre o segundo e o terceiro parágrafo do texto, é correto afirmar que... Vamos lá. Terceiro parágrafo, vamos prestar atenção. E agora, peraí que eu vou precisar da prova original, né? Porque nessa provinha aqui, eu copiei o texto, copiei e colei, não recortei igual eu fiz com as questões, para poder caber, né, direitinho, dar uma formatação melhor. Mas eu acabei não indo, ó. Vamos ver se eu não pegando mesmo a questão da paragrafação. Vou fazer o seguinte, vou parar aqui nessa questão 3, que eu teria que dividir mesmo o bloco em pelo menos 3 aqui, né, pra gente chegar até a questão de número 15. Então eu vou parar de uma vez aqui, tá? Volto, vou ajustar isso daqui para publicar para vocês tudo bonitinho aí sobre o restante dessas questões, beleza? Ok? Já eu tô de volta.